Estamos chegando ao final dessa primeira jornada sobre as necessidades das crianças. Eu sou o pastor Rolf Seifert e eu peço que você compartilhe esse vídeo para outros pais, para outras pessoas, para que possam também aplicar esses princípios sagrados à vida das crianças. São preciosos. Hoje nós vamos abordar as crianças necessitam de Deus. Poucas pessoas dão importância a isso. Acham que a parte espiritual não faz parte da criação, quando na realidade ela é fundamental. O Salmo 127, versos 1 e 3 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O que significa isso? As crianças são preciosas, elas não atrapalham a nossa vida, mas elas dão cor à vida da família e à vida dos pais, dependendo naturalmente de como os pais agem em relação a elas. Plutarco, historiador grego, escreveu: homem algum jamais molhou a argila e depois deixou-a como se os tijolos fossem fabricados ao acaso. Tijolos precisam ser fabricados, você tem que colocar a mão na massa. Quando a princesa Margarete, da Inglaterra, tinha 5 anos, foi noticiado que ela, certo dia, saiu da igreja decepcionada com a oração do pastor, do ministro, e perguntou à sua mãe: por que ele só orou por você, pelo papai e pela Elizabeth? Eu sou tão ruim quanto vocês. Olha a percepção. É fácil o adulto negligenciar as necessidades espirituais da criança. Ele acha que não é necessário. Mas, meu amado, é essencial que esses conceitos corretos de Deus sejam ensinados desde cedo, desde a mais tenra idade. Porque pontos de vista prejudiciais que afetam a vida inteira e afetam mesmo, eles são apresentados em declarações tais como: Deus não gosta de você quando você se comporta mal. Olha só que coisa errada, afirmando que Deus não gosta da pessoa, da criança, se ela se comporta mal. Ou uma outra que é comum também: se você for sempre bom, você vai para o céu. Mentira! A verdade é a seguinte: se você entregar seu coração para Jesus, se você reconhecer o amor de Deus, o amor de Jesus por você, sua vida vai mudar e você vai para o céu. Então, isso é fundamental. Note que essas duas afirmações falsas estão ligadas a condicionais de comportamento humano, quando a palavra de Deus, a vida cristã é realmente fruto da graça de Deus. Porque o comportamento humano não muda o juízo de Deus. Mas aquilo que nós fazemos, a entrega da nossa vida a Cristo, sim. Porque nossos pecados são apagados e perdoados. Então, a fé em Deus é sempre certeza absoluta. As primeiras orientações que nós temos praticamente na Bíblia estão registradas em Deuteronômio capítulo 6, 6 a 8. Eu vou ler 2 versos só, até o 7. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja só,
o tipo de conversa, a importância de você transmitir a palavra de Deus aos seus filhos. E como fazê-lo. Intimar, isso significa colocar, inculcar. Ela precisa saber, ela precisa conhecer. E ela conhece isso se estiver no teu coração. Porque estando no teu coração, você vai falar disso. Você vai se preocupar com isso o tempo todo. Será a coisa mais importante para a vida do seu filho. Você vai considerar isso assim. Então, nós temos alguns princípios importantes estabelecidos que aparecem de várias maneiras nas Escrituras. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que os próprios pais devem ter comunhão com Deus. Antes de tudo, os pais precisam ter comunhão com Deus. Um pai não pode chegar e dizer simplesmente ao seu filho qual o caminho que ele deve seguir. Faz isso e faz aquilo. E ele mesmo não realizar, não fazer. Na verdade, o pai deve ser aquilo que ele próprio almeja que o seu filho venha a ser ou se tornar. O pai tem de ser o exemplo. Agora, muitos pais apenas contam os fatos bíblicos às crianças e depois enviam os filhos para a igreja. Na verdade, é preciso ensinar aquilo que a Bíblia diz na prática do dia a dia, na prática da vida. Porque se o pai estiver ensinando uma coisa e dando um mau exemplo, ele está simplesmente negando ao seu filho a verdadeira vida espiritual. Ele está desviando o seu filho. E as crianças, então, elas vão compreender com maior facilidade o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a aceitação, vão compreender a palavra de Deus na medida em que elas experimentam essas experiências, isso aí se torna experiência na vida nos seus relacionamentos pessoais e principalmente no convívio familiar, no convívio no lar. Isso é fundamental, é o principal. Então, lembra disso. Em primeiro lugar, os próprios pais devem ter comunhão com Deus, devem andar com Deus. Em segundo lugar, a Bíblia responsabiliza diretamente os pais pelo treinamento religioso dos filhos. A ordem de Deus é que aqui nesse texto de Deuteronômio 6, é que o lar seja um centro de treinamento. E essa função de treinar não é da igreja, não é do pastor, do pregador, do missionário, também não é da escola ou de qualquer outra instituição, é do lar. Os pais não podem culpar nenhum deles se os seus filhos se desviarem. Sabe o que significa essa passagem de Deuteronômio? Significa ensinar os filhos com diligência ou com consciência da importância disso para eles. Significa aplicar a verdade como um cirurgião usa o bisturi, justamente onde se encontra a necessidade da criança. Veja bem como é importante. Isso significa que, como pai, para treinar meu filho, eu tenho que dar o exemplo. O treinador tem de saber exatamente o que o treinado faz, que o treinador deve fazer igualmente. Deus coloca, então, uma grande responsabilidade sobre os pais, sobre nós. E o que acontece? Para quê? Para que os filhos também depositem a sua fé em Deus. Então, nós temos que ser influência espiritual. Ele coloca essa responsabilidade para que os filhos não esqueçam as obras de Deus e da obediência, para que eles testemunhem, para que os filhos não se tornem incontroláveis, teimosos e rebeldes. Deus coloca isso na nossa mão. É a responsabilidade de ensinar. Eu vou ler um trecho do Salmo 78 na linguagem da Bíblia Viva.
Ó meu povo, escute com atenção a minha lei. Abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Como ilustração, eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga, que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando tudo isso a seus filhos e netos. Ele deu suas leis a Israel para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinassem essas leis a seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte, para que sempre confiasse em Deus e nunca esquecesse seus grandes milagres, obedecendo fielmente aos mandamentos do Senhor. Isso é o Salmo 78, de 1 a 7. Veja bem a importante e a grande responsabilidade. Em terceiro lugar, a Bíblia ensina claramente que a instrução dos pais deve ser constante e contínua, deve ser permanente. Ela envolve palavra e exemplo, não é ocasional. Muitos jovens reagem negativamente a uma piedade praticada apenas aos domingos, apenas nos momentos devocionais em casa, no momento do culto doméstico, ou aquelas atividades da igreja. Eles reagem negativamente. Por quê? Porque desde a infância eles percebem a incoerência e a inconsistência do comportamento dos pais em casa. Chegando na igreja, por exemplo, o sujeito diz: está tudo uma bênção. E lá em casa está uma bagunça, uma balbúrdia. Está mais próximo do inferno do que do céu. Então é a vida de aparência. E a criança percebe quando a vida cristã é uma vida de aparência. E o jovem vai rejeitar isso. Então, o resultado, eles não querem esse modo de vida dos pais para si mesmos. No entanto, eles assimilam essa maneira de viver e na sua família continuarão assim. Então se tornarão religiosos e não verdadeiros cristãos. Deus dá à criança uma sensibilidade muito especial quanto à sua presença e quanto à sua obra na criação, de maneira que quando os pais falam de Cristo, falam do amor de Deus, elas se derretem, o amor delas cresce por Deus. Então é muito importante que você, querido, fale do amor de Deus aos seus filhos. Vá à presença de Deus com eles. Ore junto com eles. Ore por eles. A criança, então, começa a crescer. E na medida em que ela cresce espiritualmente, ela vai compreendendo as coisas espirituais. Quando os pais se associam Deus com a vida que os rodeia, quando os pais associam relacionamentos que eles têm com Deus, então o crescimento da criança é maior ainda. Também Deus enche a criança de uma coisa importante. Crianças têm muitas perguntas, eles sempre fazem muitas perguntas, não é verdade? Por quê? Como? Onde? Quando? Percebe? O pai sábio, a mãe sábia, vai à presença de Deus e pede sabedoria para responder a estas perguntas de uma forma direta, glorificando a Deus, buscando as respostas certas para Deus. Então busque sabedoria na presença de Deus para responder com amor, responder com sensibilidade, sem pressa, mas para que a criança possa compreender a verdade. Então, meu amado, está diante dos pais a responsabilidade de conduzir a criança a Deus. E a palavra de Deus, então, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
É verdade que a instrução é dada através do ensino ou transmissão de conhecimento, mas a maior parte, meu amado, da orientação, a maior parte, aquilo que vai ficar gravado nela, é comunicado mediante exemplo, mediante a vida do pai. A palavra ensino refere-se principalmente ao exemplo do pai, da maneira que o pai fala, da maneira que o pai e a mãe agem, da maneira com que o casal se relaciona, da maneira com que agem com seus filhos, da maneira com que do que falam em casa. Se falarem mal da vida alheia, a criança vai aprender isso, ela vai assimilar isso, ela vai ver que existem dois pesos, duas medidas. Então, as experiências religiosas, as experiências mais significativas de uma família consistem das coisas que acontecem entre os membros da família no dia a dia, a maneira com que são administradas as coisas no dia a dia, com amor, com fé, com espiritualidade. Veio o problema, você vai orar por ele, e não de uma forma estabanada, escandalosa, birrenta, briguenta. Isso é o contrário. Então, lembra disso. Ensina a criança. Tudo que você faz, você está ensinando. E para terminarmos, existem algumas afirmativas que vocês ouvem e que são verdadeiras palavras satânicas. Uma desculpa que muitos pais usam para fugirem à responsabilidade de ensinar os filhos. Deixo para que esta criança, meu filho, minha filha, escolha sobre a religiosidade, sobre a religião que ele quer seguir, depois que crescer. Engano. A hora é agora. É ensinar os princípios de vida de Deus, porque lá na frente ele será grato a você. Outros afirmam que não se preocupam com religião, tá? E passam o tempo todo acumulando riquezas, ao invés de investir no caráter e na vida interior dos filhos, ao invés de investir na vida dos filhos com a sua presença. Dinheiro ele pode ganhar depois, mas se ele perder o seu filho nessa idade, vai ficar difícil de recuperar, vai dar um trabalho muito grande. Não que seja impossível, mas perderá muita coisa e o seu filho, principalmente, perderá grandes coisas, grandes ensinos que você poderia ter lhe dado. Ele vai sofrer mais na vida. Outros pais ainda afirmam que o cristianismo enche os filhos de preconceitos. Outro dia eu vi um político falando que a palavra de Deus e os pastores e todos são todas pessoas cheias de preconceitos. Não, meu amado. O cristianismo, a vida cristã, a palavra de Deus vai dar instrumentos, ela vai prover instrumentos para que a pessoa viva de uma forma digna, de uma forma saudável, sendo útil à sociedade. Veja bem, o cristianismo não enche de preconceitos, pelo contrário. Liberta, Jesus liberta. Jesus liberta da escravidão do pecado. Jesus liberta de todo o poder maligno. Jesus liberta da velha natureza. Ele dá uma nova vida. E essa nova vida pode começar no seu filhinho, já desde a infância. Depende de você. Porque a ausência de ensino, isso alguém disse, a ausência de ensino sobre Deus e os seus princípios de vida expõe a criança e o futuro jovem e adulto a todo tipo de falsos deuses e filosofias. Isto é uma grande verdade. Ele estará aberto, ele estará exposto a todo tipo
de loucura que está pelo mundo. Que Deus te abençoe, meu amado. Ande com seu filho. Vamos orar. Pai, agora eu coloco cada família nas tuas mãos e peço que tu estejas colocando no coração dos pais o desejo de receberem do Senhor a sabedoria do alto céus, a sabedoria para fazerem a tua vontade, a sabedoria para viverem conforme o teu querer, a sabedoria para ensinarem os seus filhos nos teus santos caminhos. Que esses pais possam ser exemplos. Ó Deus, que a tua palavra venha arder nesses corações, de maneira que se rendam inteiramente a ti. Sabemos que sem o Senhor nada somos, mas, ó Deus, na tua presença, a nossa vida é bem-sucedida. E não por obra nossa, mas pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, querido, até a próxima. Nós voltaremos com uma outra série. Que Deus abençoe você.